A epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no seu capítulo 15, a partir do verso 1, nos diz: Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Essa porção bíblica desses 7 versos completam o que o apóstolo Paulo estava sugerindo, pedindo à igreja que estava em Roma, a partir do verso 14. Paulo trata sobre um importante tema, talvez o mais difícil de ser tratado pelos pastores, líderes, que é a divergência, a discórdia entre os irmãos. E aqui Paulo, nesses versos, ele está dizendo que devemos agradar uns aos outros. Paulo coloca-se junto aos cristãos mais fortes ao tratar de um problema fundamental. Qual é? O egoísmo. Natureza humana, ela busca muito o chamado egocentrismo, o eu. E o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre essa situação. O Senhor Jesus disse: se alguém quer ser meus discípulos, negue-se a si mesmo, a primeira condição. Negar o eu. O verdadeiro amor cristão não pode ser egoísta. Antes procura compartilhar com os outros e fazê-los felizes. Essa é a nossa função. Ele deve se mostrar disposto até a carregar os mais novos na fé, a fim de ajudá-los em seu desenvolvimento espiritual. Paulo nos diz no verso 1 que nós devemos suportar as fraquezas dos fracos. Também em Gálatas, capítulo 6, verso 1, ele diz: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Espírito de brandura. Infelizmente isso falta nos nossos dias. As pessoas têm um espírito de crítica, de afronta, e esse suportar é algo difícil de ser praticado. E Paulo está dizendo, encorajando, que devemos não agradar a nós mesmos, mas agradar o corpo de Cristo, que é a igreja. E ele dá o exemplo maior através do Senhor Jesus Cristo. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. O Senhor Jesus Cristo, ele veio para servir. Ele pagou um alto preço
E o apóstolo Paulo utiliza a expressão do salmista, o Salmo 69, verso 9, que diz: pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. O Senhor suportou todas as circunstâncias para nos servir através da sua vida, entregando a sua vida ali no Calvário, para que nós pudéssemos receber o perdão dos nossos pecados. Para apoiar o seu ensino, o apóstolo Paulo utiliza de uma pessoa mais madura na fé, que pensa que faz um grande sacrifício quando abre mão de alguma, no caso, no contexto do verso 14, de alguma comida ou bebida. Também podemos colocar algum comportamento, alguma vestimenta. Então, nós que somos mais fortes, como diz o apóstolo Paulo, se colocando também ele nessa situação, devemos abrir mão de algumas coisas para que isso possa agradar os mais fracos. E nesse caso, Paulo faz uma comparação de seu sacrifício com aquele que o Senhor Jesus realizou lá na cruz do Calvário. E ele vai dizer que nenhum sacrifício que fazemos pode se comparar ou equipar àquele do Calvário. A maturidade espiritual de uma pessoa é revelada por seu discernimento, quando ela entende que o sacrifício, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. E dessa maneira, seu discernimento, ele está dizendo para aqueles cristãos em Roma que eles devem estar dispostos a abrir mão de seus direitos para que outros possam ser ajudados. Não faz isso como um fardo, mas como uma bênção. Assim, podemos comparar como os pais amorosos fazem sacrifícios pelos seus filhos. Procuram dar o melhor para os seus filhos. Assim, os cristãos mais maduros também devem se sacrificar para ajudar os mais novos a crescer na fé. E isso é muito importante nos nossos dias. Agradar as pessoas para que elas conheçam o Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer que existem duas fontes de poder espiritual, às quais devemos recorrer a fim de viver de modo agradável aos outros. A primeira fonte é a palavra de Deus. Paulo utiliza no verso 4, porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperanças. As Escrituras, elas trazem a sabedoria da parte de Deus, o temor da parte de Deus. E dessa maneira, nós somos orientados na palavra do Senhor a realizar de uma maneira amorosa, agradável, essa situação em que o apóstolo Paulo coloca no tratamento com as pessoas. E ele também fala a respeito da oração. Palavra e oração. No verso 5 ele diz, ora, o Deus, e ele utiliza de dois adjetivos, o Deus de paciência, o Deus de consolação, vos conceda o mesmo sentimento, mesmo sentido, uns para com os outros, segundo Cristo Jesus,
para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos confessar que por vezes ficamos impacientes com os cristãos mais novos, da mesma forma como os pais ficam impacientes com os seus filhos. No entanto, a palavra de Deus pede-nos que nós devemos ter paciência e consolação. É isso que precisamos. Paulo, ele vai encerrar esse ensino orando pelos líderes, para que também recebam de Deus a união espiritual que só Ele pode dar. Por isso, a conclusão do que Paulo está nos informando mostra que a igreja local, ela deve concentrar-se na palavra de Deus e na oração. Se preocupar principalmente com esses dois fatores que são fundamentais, a palavra e a oração. Quando a igreja primitiva iniciou-se, houve uma ameaça real à harmonia da igreja. Os apóstolos começaram a ficar muito ocupados servindo às mesas, a ponto de não terem tempo para ministrar a palavra de Deus e também orar. Por isso, determinaram a escolha dos diáconos. Quando encontraram outros com os quais podiam dividir os seus fardos, voltaram-se ao ministério da palavra e da oração. E a igreja, ela teve harmonia e crescimento. E o resultado de tudo isso, quando há essa abnegação, esse agradar uns aos outros, tudo isso é feito para a glória de Deus, como encontramos no verso 7. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. A desunião e a discórdia não glorificam a Deus, mas tiram dele a glória que lhe é devida. E o inimigo se aproveita dessa situação e assim a honra, a glória do Senhor é desviada do seu objetivo. Podemos ver o exemplo de Abraão, quando os seus pastores tiveram um confronto com os pastores de Ló por causa do seu crescimento do rebanho e dos pastores. Abraão abriu mão, sendo tio, com mais idade, um patriarca, ele deixou para que Ló escolhesse para onde se dirigir, à direita ou à esquerda. E assim, ele pôde tratar dessa situação de uma maneira amigável, de uma maneira amistosa. E o Senhor Jesus Cristo, na sua oração sacerdotal de João 17, ele pediu isso, para que todos sejam um. Diz em João capítulo 17, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E diz mais, e eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Devemos acolher uns aos outros, para que realmente glorifiquemos o nome do Senhor Jesus. Devemos edificar uns aos outros e devemos agradar uns aos outros. Tudo isso com qual objetivo? De glorificar o nome excelso de nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. E dessa maneira, a obra do Senhor crescerá em harmonia, em disciplina, para a honra e a glória do nome do Senhor. Senhor, suplicamos neste dia que, assim como o Senhor não se agradou a si mesmo entregando a sua vida, que possamos imitar esse exemplo, de pensar em agradar as pessoas, mostrando, Senhor, que o nosso eu é negado e que a Tua graça seja manifesta. Que o Deus de paciência e consolação nos dê esse mesmo sentimento, uns para com os outros, segundo o Senhor Jesus Cristo. É a nossa oração, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.